E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. E eu conheço vocês de longa data, né? Então, eu sei que vocês têm uma ferrenha crítica ao índice small, né? O SMLL. Até, inclusive, uma curiosidade, agora eles lançaram o Trig 11, né, que é um ETF na bolsa de small cap. Só que antes de lançarem o Trig 11, quando você ia conversar com a Trígono, eles tinham lá a performance dele, aí tinha no gráfico da lâmina, que eu não sei se continua ainda no gráfico da lâmina, tinha tipo o índice de referência proprietário. Eles não se baseavam no Small 11 para ver a performance interna deles. Eles se baseavam no índice que eles mesmos criaram para bater aquele índice. Então eles tinham um índice que consideravam melhor do que o Small 11 e eles buscavam bater aquele índice, né? E queria que você contasse pra gente por que vocês criaram esse índice e o que vocês veem de ruim no Small, digamos assim. A gente sempre tem uma apresentação, acabamos de atualizar, chama-se 7 lendas dos small caps. Então a gente desmistifica essas, small caps tem mais risco, tem mais volatilidade, etc, né? A gente vai estar atualizando agora, acho que vamos fazer uma live com isso. Então a gente tinha nosso índice Trig, que a gente pegava a metodologia da bolsa, mas com as empresas menores, né? Quando a gente falou que o índice small cap subiu 128%, se eu pegasse o nosso índice interno, daria mais de 300% desde então, né? E nós apresentamos isso para um cliente nosso, que é a IKEA, né? Uma parceira, né? E eles deram ideia, pô, por que vocês não fazem então um ETF? Foi daí, não, a gente vai investir tanto. Cida, o que é o Cida? Eu dou o dinheiro inicial, você pode investir que eu vou investir tanto. Daí que aí saiu a nossa ideia, né, do nosso ETF, chama-se Trig 11, que é diferente do SML. O que é o SML, o índice? Ele pega assim, 15% das menores empresas por valor de mercado, né, ele vai com metodologia, só que as mais líquidas. Só que ele cruza a liquidez com capitalização, com o valor. Então ele mistura. A bolsa B3 usa tudo com liquidez. Mas por que a bolsa usa liquidez se a gente está falando de capitalização e valor de mercado? Ninguém usa liquidez, mas a bolsa. Por quê? Porque a bolsa era controlada por corretoras. Quem era dono da bolsa? Corretora. O que a corretora queria e quer? Mais transação. Que é transação, que é liquidez. Então, assim, se eu ponho um índice com empresas mais ricas, vai gerar mais liquidez. Não me importa estar em empresa no índice, empresa com pouca liquidez. Não dá giro. E ficou isso aí perpetuamente, né? O que nós fizemos? O nosso índice, ele pega assim, as 5% dos menores empresas por valor de mercado, né? E a bolsa é 15%, e não considera a liquidez, exceto um filtro, que assim, tem que negociar no mínimo 50 milhões por mês para entrar no índice. Tem que ter algum filtro, senão você vai ter uma empresa que só cai, ninguém mais negocia e vai entrar no índice. 2 meses consecutivos. Se uma empresa não tiver 2 meses consecutivos, 50 milhões de transação no mês, no rebalançamento que é trimestral, a bolsa é 4 meses, essa empresa é excluída. Então tem um filtro de liquidez que dá o quê? Dá 2 milhões e meio por mês, por dia, razoável, 2 meses consecutivos, né? E a gente também tem os critérios de ESG, por exemplo, empresa que não publica seu balanço na data determinada está com problema. Fora. Está brigando com o auditor, no contabilidade é ruim, tem problema, né? Empresa com patrimônio líquido negativo, né, que deve mais do que tem a receber, fora, exclui, né? Não pode ter. Então a gente tem uns critérios de exclusão, de governança, né, que a empresa chama-se Teva, que é uma empresa que faz índices, né? Construímos a 4 mãos, né, os critérios, e esse nosso índice aí, Trig 11, né, que basicamente são as menores small caps, tá? E isso foi a história da onde surgiu o nosso índice, né, o nosso ETF, que basicamente o Trig, né, o Trig 11 é um índice que a Teva criou, e o nosso fundo, que é o nosso, digamos, ETF Trig 11, ele replica o índice, né? Até voltando à questão da seleção das ações, você acabou de falar os fatores ou tem mais coisa ainda? Não, esses são os... Não só, né, mas outra coisa... Concentração, então a gente acredita em concentração, nossos fundos... Vocês têm um número máximo de ativos no fundo a investir? Não tem máximo, mas eu diria assim, em média tem 10, 12, tá? Em média, né? Já tivemos 20, né? Hoje a gente está aí com, falando 10, 92%. Eu acho que um número bom de concentração é 6, 7, né? E a gente usa 6, 7 empresas representam até 80% dos nossos fundos. Tem fundos aí com 80% em 5 nomes. A gente acredita em concentração, por quê? Porque eu conheço, eu sei, eu não quero diversificar, né? E outra coisa que a gente não faz é olhar índice, eu nem sei. A gente olha para dar quanto deu de performance, né? Eu não olho o índice. Achei legal aqui a frase assim, somos agnósticos a benchmarks e índices de mercado. Então, assim, a gente não me importa o que está no índice, né? E, curiosamente, o nosso flagship Small Caps, né? Ele tem 95% de gestão ativa, que significa que só 5%
do nosso fundo cruza com o índice SML, né? Então, assim, 95% de gestão ativa. O nosso cliente, lá, o grande cliente, fundo soberano, o que ele falava no mandato? Eu quero 85% de gestão ativa. Nosso índice, né? Então, ele me forçava, ele não quer índice, ele quer gestão ativa. Outra coisa que a gente faz diferente no mercado, né? Que alguns fazem também, mas assim, grande parte não faz, é o tal do bottom-up. O que é bottom-up? Do fundo para cima, né? De baixo para cima. O que eu baixo? É o lucro. Eu estou olhando a empresa do resultado para cima. E cima, o que está para cima? É o setor. A maioria das gestoras olha o tal do top-down. Então, sai da parte macro. os juros vai cair, o que vai subir? Tecnologia, varejo, imobiliário, não sei o quê. Então, eles começam a olhar o macro. Isso aqui, no mundo, é assim, porque eu trabalhei na corretora, trabalhei no Chase, né, no Citi, assim, parte da macroeconomia. E quem define a macroeconomia é o economista do banco. O economista-chefe começa a passar para baixo, né, chega nas corretoras e define as estratégias, as recomendações baseadas no top-down. Nós olhamos empresa, macro. Porque macro ninguém sabe. O Howard Marks, uma vez, ele falou que ele desconsidera a parte macroeconômica. E aí, muita gente, né, principalmente economistas, foram lá e falaram, é absurdo o cara falar assim, como é que ele desconsidera? O pessoal já sai, já tem o macro exposto por aí, tudo, então todo mundo está considerando o macro. Aí ele falou, olha, primeira coisa é que o macro, como já falaram, tá por aí. Então tem uns comentários que são a percepção geral do mercado. Geralmente é difícil alguém dar uma percepção muito diferente dessa que tenha valor. Então ele falou, o macro, preciso de economista para me falar. Macro está no mercado. Tá no mercado. Está precificado. Exatamente. E o outro ponto que ele falou é que, eu vou ouvir o meu economista-chefe me passar o macro. Aí eu vou fazer minha análise partindo de uma premissa que pode estar errada. Uhum. Então é melhor que eu pegue uma empresa, como você faz, né? E sair do bottom, lá do fundo, né? Para cima do que fazer do top pro down. Mas isso é porque você olha muito no detalhe. E aí eu acho interessante, porque, por exemplo, a gente tem aqui, a NicePitch vende relatórios de indicação de investimento. Se você pega a média de idade do assinante, a média do cara que quer comprar ações sozinho é mais baixa em comparação com o cara que aceita investir em fundos. É o jovem, né? É o jovem. O jovem, ele acha que vai ser muito melhor do que os gestores, porque ele fala, não, vou começar a fazer, eu sou brilhante, eu vou. E a gente vai vendo o amadurecimento, que a pessoa vai ficando mais velha, começa a terceirizar as decisões de investimento para um gestor. Até pensando naquilo que você falou, Vitor, do cara ser médico. É melhor ele se dedicar à sua profissão, né? Virar um cirurgião, tá operando cérebros 8 horas por dia, vai querer gastar mais 2 horas por dia para decidir onde vai investir, ele prefere delegar para um gestor. E o que eu fiquei impressionado, eu perguntei se acabou a tua análise, porque eu falei, olha o tanto de coisa que ele olha antes de escolher uma ação, mas até porque vai ter bastante dinheiro investido naquela ação no final das contas. Então, se você em casa não olha nem 1/10, né, do que o Werner falou aqui pra gente, aí o pessoal fica naquela, vou pagar uma taxa no fundo, mas é uma taxa pra alguém que vai gerar muito alfa pra você no final das contas. Porque acompanhar o mercado é a coisa mais fácil do mundo. Não importa. Só comprar um ETF, alguma coisa assim, você está acompanhando. Agora, gerar valor sobre o mercado no longo prazo, isso é muito mais complicado. Então fica muito claro aqui o porquê que o Vitor selecionou o fundo da Trígono para compor a alocação da grão.